Oi, gente, hoje eu vim contar pra vocês como que a gente prepara a alimentação natural do Pop. Sei que tem várias pessoas que ficam na dúvida, né, porque quer mudar de ração pra alimentação natural, mas será que isso dá muito trabalho, como que é? Então vim contar como que é a nossa preparação, né? No caso aqui, a gente faz a alimentação em casa, né, prepara a alimentação natural em casa, a gente não compra pronto, então por isso que eu vou contar como que é o processo mesmo, tá? E assim, aqui a gente dá alimentação natural crua com ossos, né? Porque a gente procurou uma veterinária, nutricionista, né? Especializada na parte de nutrição. E ela sugeriu pra gente, né? Na conversa que a gente teve. Ela fala assim, por exemplo, que para SRD geralmente se dá bem com a alimentação crua com ossos. Ela sugeriu isso e a gente topou, né? Mas que seria um teste. Tanto que a gente demorou até, inclusive, em torno de uns 6 meses para conseguir ajustar bem a dieta do Pop, né? Até porque o Pop, ele tem hoje 12 anos, né? Então, praticamente ele ficou 10 anos da vida dele só comendo ração. Então, até hoje, o estômago dele não digere muito bem ossos, né? Então, inclusive, os ossos dessa dieta a gente tem que amassar. Então, tem várias coisas, assim, que a gente teve que ajustar. Por isso que é importante, sim, né? Principalmente se você tem um cão mais idoso ou com algum problema específico, procurar, sim, um médico veterinário pra te orientar em relação a isso, tá bom? Bom, então, como que a gente faz aqui? Eu pego, né, claro, a dieta do Pop. O Pop come por dia 450 gramas, tá? Pra vocês terem uma ideia só. A gente decidiu fazer a alimentação natural pra pelo menos assim, 30 dias, né? Pra não ter que ficar muito tempo fazendo, né? A gente pega um dia, gasta lá 2 horas, 2 horas e meia, dependendo, e aí faz. Então, por isso que a gente comprou um freezer, porque não ia caber na nossa geladeira, né? Então, a primeira coisa foi isso, assim, em relação à preparação. A gente comprou alguns potes, a gente usa de plástico mesmo, né, ainda. E às vezes acaba de não ser suficiente, né? Uma coisa que aos poucos a gente vai vendo, né? Quanto que precisa, porque às vezes acaba dando um pouco mais, um pouco menos, enfim. Então às vezes a gente coloca em saquinho mesmo, sabe? Saquinho de plástico. Então como que eu faço porque essa parte é comigo, né? Então como que eu faço pra organizar a alimentação natural do Pop? Então eu vou lá na dieta, né? Tem as opções de carne. Aí eu calculo, por exemplo, vamos fazer pra 30 dias. Geralmente eu separo por semanas, né? Porque, assim, no nosso caso, quem nos orientou é a doutora Jaqueline Mota, né? Inclusive, a gente já fez, né, uma aula ao vivo com a doutora Jaqueline, então tá lá nas aulas semanais do portal. Se você quiser dar uma olhadinha, lá a gente tirou as principais dúvidas, né, que as pessoas têm, mitos e verdades, enfim, sobre a alimentação natural. Acho que vale a pena você dar uma olhada lá. Então, assim, a proteína, eu começo, por exemplo, pela proteína, né? A proteína tem lá carne de boi, porco, peixe, né? E ela sempre fala pra variar, pra eu não dar, por exemplo, um mês só de carne bovina. Então eu pego lá, eu vou por semana, porque igual eu falei, né? Eu faço por semana. Então eu separo lá, uma semana boi, a outra porco, sabe? Eu já anoto, eu gosto assim, né? Pra me organizar melhor, eu coloco a data, tipo, do dia 1 ao dia 7. Eu vou dar isso pro Pop, sabe? Porque daí eu acho que fica mais fácil, tanto pra eu ver quanto que eu tenho que dar carne de porco ou peixe, e também o legumes, né? Porque até ela fala assim que não é bom a gente ficar mudando sempre, né? Então, por exemplo, hoje eu dou abobrinha com brócolis, amanhã eu vou dar, sei lá, outro tipo de abobrinha com couve-flor. Enfim, é sempre bom dar pelo menos uma semana, né? Então, eu sigo isso. Então, eu vou lá, vejo quanto que vai precisar, né, de carne, de legumes, né, no caso. Aqui o legumes, ela fala assim, o que a gente come cru, a gente pode oferecer cru pro cão também. Então, por exemplo, a abobrinha, eu não como abobrinha crua, então eu tenho que preparar ela, né? Então, eu já tenho que levar um pouco em consideração o tanto que rende, né? Mas isso assim, nossa, a primeira vez que a gente fez foi meio que um desastre, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo quanto que um alimento rende. Então, eu calculo lá a quantidade de legumes, tudo, aí, beleza. Depois que calculei tudo, né? Os ossos, miúdos, tudo certinho. Aí eu pego, né, ligo no açougue, que isso foi uma coisa que no começo a gente apanhou um pouquinho aqui, principalmente porque a gente mudou pra Maringá, né, então não tava acostumado, não conhecia açougue, tanto que eu já liguei, né, daí faz cotação, tudo mais, porque, claro, né, a gente também tem que, o preço da carne subiu, então a gente tem que, né, fazer a cotação pra sempre vendo, né, quanto que tá o preço também, até porque a gente compra em uma quantidade considerável. Então, assim, pra pedir carne, a gente já foi daqueles que comprava a peça, por exemplo, né? Porque às vezes acontece de estar na promoção a peça. Só que assim, igual era eu e o Rafael, eu acho bem puxado, assim, você ficar picando, né? Porque no caso aqui no Pop, eu tenho que cortar a carne do tamanho como se fosse pra estrogonofe. Então já aconteceu de pedir peça e a gente cortar tudo em casa.
né? Mas senão, ultimamente eu só ligo e falo assim, você pode cortar tamanho estrogonofe? Até as pessoas, às vezes, por exemplo, carne de boi, às vezes eu compro músculo, né? Aí às vezes as pessoas falam, a pessoa acha estranho, nossa, mas você vai usar o músculo como estrogonofe, né? Daí eu falo, não é pra gente, é pro cachorro, né, tal. Enfim, né? Então eu sempre ligo, até miúdos mesmo, né? No caso o fígado de boi, eu peço pra cortar pra tamanho pra estrogonofe, né? Então eu ligo no açougue, peço a quantidade que eu preciso, tudo mais, beleza. Aí os legumes dependendo, eu vou na feira, né? Folhas, às vezes é mais fácil, tá mais bonita, é maior geralmente na feira. Ou vou no mercado também, vejo que tá bom lá, tudo, e compro, né? Aí vamos pra parte da preparação agora. Como eu falei, né? No caso, a carne já vem pronta, né? Porque eu peço pra cortar tamanho estrogonofe. E agora os legumes, aí eu separo, né? Igual eu tinha comentado antes. Os legumes que eu preciso, que não vou oferecer cru, e os outros crus. Aí aqui, o que a gente faz? A gente usa o processador mesmo, então, por exemplo, abobrinha. Eu uso como se fosse aquele de ralar, sabe? Por quê? Porque também tem um porém. Porque a gente ofereceu cortado em pedaços maiores e o pop ele não come, ele separa, sabe? Então, assim, é mais fácil, eu falei assim, então vou fazer meio que ralado, ou às vezes eu faço purê e ele come assim. Mas isso é uma particularidade do pop, então por isso que acaba dando mais trabalho, né? Aí os legumes eu preparo tenho panela de vapor, né? Que eu acho que ele conserva melhor, cozinha rapidinho e tudo mais. Então eu faço assim. Aí depois eu pego aquela minha listinha que eu tinha anotado, né? Semana 1, tal, semana 2, tal. Aí eu pego e eu vou pesando de acordo com o que eu anotei lá. Aí eu gosto de sempre etiquetar, né? Escrevo a carne, o miúdo e os legumes, né? Que geralmente eu coloco 2 legumes. Eu gosto de etiquetar e daí eu coloco a data também, pra eu ter uma ideia, né? Aí beleza, eu guardo lá. E assim, eu tenho que respeitar, né, o congelamento profilático, o tanto de horas que cada carne pede, né, necessita. Eu tomo sempre esse cuidado. E aí depois no dia... E aí beleza, tá pronto. E aí no dia a dia como que é? No caso a gente dá alimentação natural crua com ossos, né? Aqui em casa o pop, por exemplo, eu tenho que dar também o caldo de ossos. Então por isso que eu não coloco os ossos junto no potinho ali que eu faço do que ele vai comer no dia, né? Os ossos a gente deixa separado por causa disso. Mas também você poderia colocar junto, né? Então, aí depois no dia a dia, eu só descongelo. Então, por exemplo, toda manhã eu vou lá, de manhã eu pego, hoje eu tiraria o que eu vou oferecer pro pop amanhã, entendeu? Então, pra descongelar, eu descongelo na geladeira, tá? Então, eu sempre tenho esse costume, de manhã cedo eu vou lá, escovo ele, antes de dar alimentação eu vou lá, já tiro do dia seguinte, deixo na geladeira e no dia seguinte já tá descongelado. Então, é assim que a gente prepara. A gente gasta lá em torno de umas 2 horas, 2h30, dependendo do tanto de ajudante que você tiver aí, o tanto de balanço, o tanto de panela que você tiver aí, né? Mas gasta mais ou menos em torno disso, pra daí fazer uma refeição pra 30 dias, às vezes dá até mais, tá bom? Então é mais ou menos isso que você gasta. E a gente tá gastando em torno assim de... no começo era mais 180, 200 reais por mês, né? Porque deu uma subida, né, na carne, então varia isso, sabe? Mais ou menos isso. Claro que em relação ao valor, né, que muita gente fica na dúvida, fica com receio, vai variar muito da onde que você mora,
né, de região para região, se você às vezes encontra algum fornecedor bom, né, ou você consegue comprar direto. Não sei que tanto que o seu cão come, mas já conheço pessoas que às vezes vai lá e compra, negocia, eu quero comprar metade do boi, meio boi, por exemplo. Ou vai lá direto no produtor, né? Aqui em Maringá a gente não conheceu ninguém assim ainda, mas aos poucos, claro que a gente vai buscando pra melhorar o custo também, né? Pra baratear o custo, mas mantendo a qualidade, claro, né? Então é isso, é assim que a gente prepara a alimentação natural do Pop. Eu acho que, assim, hoje até falo, claro que a ração é muito mais fácil, só que hoje já entrou como se fosse um costume, assim, um hábito mesmo, sabe? Preparar a alimentação natural para ele. Então não é assim, nada assim, nossa, um sacrifício, sacrificante, entendeu? Acho que vale a pena sim você pegar lá um sábado, um domingo de manhã, se dedicar a isso, que em meio período você consegue fazer tudo em relação a pedir no açougue, ir no mercado, preparar, embalar, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado claro aqui, é uma forma bem caseira, né, o dia a dia aqui, como a gente faz a alimentação natural do Pop. E se vocês ficarem com alguma dúvida, pode deixar comentário aqui, tá bom? Até mais!